Olá pessoal, eu sou o Tenente Renan. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o EPR da Drager, o PSS 7000, que atende às normas americanas NFPA 1981 e 1982. Vamos lá? Então, como uma visão geral, a gente vê aqui o seu regulador de primeiro estágio. Ao lado, nós vemos uma conexão protegida por uma capa de borracha. Essa conexão se chama RIC-WOC. Então é o Rapid Intervention Crew, ou também conhecido muito por RIT, e o WAC, Universal Air Connect. Essa conexão é uma conexão de alta pressão, inserida aí pela NFPA 1981 na edição de 2002. Foi feita para realmente se trabalhar juntamente ao HIT. Essa conexão vai fazer com que o ar do HIT pack seja transferido ao cilindro através de um sistema que a gente conhece como cascata, ou seja, essas pressões serão igualadas em questão de segundos. Essa conexão será feita através de uma mangueira de alta pressão apropriada, via de regra vinda de um HIT pack. Outra conexão muito importante que vemos numa bolsa lateral com as inscrições de UEBSS, ou Universal Emergency Brake Safety System, ou conhecido pelos bombeiros, de válvula carona, onde por norma essa mangueira terá no mínimo 90 centímetros, é uma mangueira de baixa pressão. E ao contrário do que o RIC-WOC faz, onde o ar respirável é transferido diretamente para o cilindro desse EPR, a mangueira do EBSS não. Ela faz com que essa mangueira, o ar que passe por essa mangueira, seja conduzido diretamente à demanda, ou seja, à máscara do bombeiro. Observamos que aqui temos uma conexão fêmea, uma conexão macho. Através da última NFPA 1981, edição de 2018, essas conexões foram padronizadas. Então, não importa qual fabricante, essas conexões elas são universais, em que não importa se eu vou conectar a conexão macho na fêmea ou fêmea e macho, não importa. O ar sempre fluirá do EPR com maior pressão para o EPR de menor pressão. Ok? Nós vemos aqui também esse espaço onde uma bateria principal contendo 5 pilhas 2A é inserida. E na parte de baixo aqui nós temos também uma saliência onde é a bateria backup. É uma bateria CR123, que essa bateria é capaz de manter por um ciclo de uso, manter todas as partes vitais eletrônicas do equipamento. Aqui nós temos a nossa demanda, nós temos um duplo acionamento para a liberação dessa demanda, ou do regulador, na verdade, da máscara. Isso é uma determinação da NFPA 1981 de que esse regulador não saia da máscara de forma acidental. Nós temos um botão verde aqui na parte superior, onde é feito a interrupção do fluxo de ar. Nós temos também um botão mecânico de liberação do fluxo de ar, aqui nessa parte preta. E aqui na lateral nós temos um botão de purga, onde nós vamos ter na lateral 2 botões vermelhos. Se a gente apertar, fazendo com que esses 2 botões vermelhos eles se encontrem, a gente vai fazer a purga desse regulador, ou seja, uma liberação contínua do fluxo de ar para a demanda, para o fim da demanda. Se a gente quiser travar esse fluxo, fazer que esse fluxo seja contínuo, chegando até 130 litros por minuto, nós vamos fazer empurrar essa purga e fazer uma torção de quase 90 graus. Aqui nós temos um manômetro único e exclusivamente digital, com 2 botões laterais, um direito e um esquerdo, e um botão centralizado, que será um botão de acionamento manual do alarme do PES, que falaremos a seguir. Agora falaremos um pouco do cilindro que nós temos. Ele é um cilindro de 6,8 litros de 4.500 PSI, ou fazendo a conversão para bar, 4.500 dividido por 14,50
temos 310 bar. Nós temos uma abertura simples, sem a necessidade no fechamento de ter que empurrar e fazer a torção. E temos uma rosca CGA, ou seja, para conexão no nosso suporte, nós temos que ter uma adaptação que vem junto com o nosso equipamento. E apenas pequeno ajuste final, não precisa apertar muito. Agora falaremos um pouco aqui da máscara. Temos uma máscara com visão panorâmica e uma das laterais nós temos esse acionamento com botão verde aqui, que é o amplificador de voz. E internamente aqui nós teremos o HUD, ou HUD, né? O Heads Up Display. O nosso HUD, ele tem uma bateria CR123A nessa parte dela, né? Nessa parte do HUD. E na outra parte nós temos um conjunto de LEDs, né? Nós temos aqui os primeiros LEDs de dentro para fora, um vermelho, um amarelo e 2 verdes, né? Então, 2 verdes significa que o nosso EPR está entre 100% e 75% de sua capacidade. Um LED verde nós temos que ele está entre 50% e 75% da sua capacidade. O amarelo ele está entre 35% e 50%. Observe, não é 25%, é 35% e 50%. E o LED vermelho é que ele está entre 35% e 0%. E por que isso? Né? Porque pela NFPA 1981 foi definido que o tempo final de alarme de serviço, ou EOST, ele era aproximadamente 1/3. Depois, pela NFPA edição de 2018, foi inserido 2 pontos percentuais como margem de erro. Ou seja, foi verificado com bastante testes feitos aí, que o bombeiro, se ele estivesse em uma situação de risco, por vezes ele não conseguiria sair daquela situação de risco com apenas 20% ou 25% da capacidade do cilindro. Ele precisava de, no mínimo, 35%. Então, por isso que o vermelho, a LED vermelha, significa 35%, e esse é o início do término do alarme de término de serviço. Depois nós temos 2 LEDs aparentemente brancas aqui. A mais interna, ela dará o aviso da bateria principal baixa, e o último LED da bateria do HUD baixa. Vamos para a conexão agora do nosso cilindro ao nosso suporte. É muito simples, nós temos aí uma conexão rápida, então apenas a gente faz primeiro a inserção do nosso cilindro à cinta e nós alinhamos a nossa saída aqui do nosso cilindro à conexão de entrada do nosso EPR. Depois que nós alinharmos, uma leve pressão vai fazer com que esse cilindro seja conectado ao nosso suporte. E para retirar, muito simples também. Nós temos aqui na conexão, a gente faz uma torção de menos de 1/4 de volta. Nós vamos fazer essa torção nessa capa preta e empurrá-la. Empurrou, já vai fazer um clique falando, né, mostrando que ele foi solto. Pronto, a gente pode fazer a retirada do nosso cilindro. O PAS, né, ou Personal Alert Safety System, conhecido vulgarmente, né, por nós bombeiros como sistema de homem morto, tem o seu sistema de inércia no manômetro. Ou seja, se o manômetro estiver parado, ele vai entender que o bombeiro pode estar numa situação de risco e acionar o pré-alarme e posterior o alarme, tá bom? São 3 níveis entre pré-alarme e alarme: 60, 75 até o fim 90 decibéis. Por volta de 20 segundos de inércia do nosso sistema inercial aqui, no nosso caso que está instalado no nosso manômetro, em cerca de 20 segundos ele vai acionar o pré-alarme e, sendo esse não interrompido, ele vai passar ao segundo estágio, terceiro estágio, até iniciar o alarme. Aproximadamente 30 segundos de inércia, ou seja, entre 20 e 30 segundos ele vai soar o pré-alarme. Após isso, ele vai acionar o alarme. Lembrando que nos primeiros estágios, ou seja, de pré-alarme, nós conseguimos
inativar esse pré-alarme com simples movimento do nosso sistema inercial, que está no nosso manômetro. Ou seja, só balançar o manômetro. Após este alarme, após acionado o alarme aí aproximadamente 30 segundos, você não mais será capaz de desativar com a movimentação do equipamento. E vai ser necessário segurar por aproximadamente 3 segundos os dois botões laterais, ok? Da mesma forma que a gente pode acionar também esse sistema de alarme manualmente, segurando aqui o botão amarelo. E desacionei. Após encerrada a utilização e a necessidade de recolocação na nossa viatura para posterior abastecimento, nós temos que basicamente desligá-los, ok? E não é simplesmente fechar o cilindro e pronto. Lembrando que ele tem um sistema, a bateria aqui, todo um sistema eletrônico de monitoramento que vai permanecer ligado se a gente não o desligar. Ou seja, como a gente desliga ele? Primeiramente, a gente não vai conseguir desligar ele se ele estiver pressurizado. Ele tem que estar despressurizado. Nós vemos aqui o nosso manômetro que ele está com uma pressão de 0. Após isso, nós seguramos os dois botões laterais por cerca de 1 a 2 segundos e ele desligará. Quando a gente observar que nenhuma informação é mostrada ao manômetro, a gente pode então guardá-lo na nossa viatura. Saliento: o nosso cilindro foi desenvolvido pelo fabricante para trabalhar a 4.500 PSI ou 310 bar. Não opere, não inicie o serviço com menos que isso. Não existe margem de segurança feita por nós. A margem de segurança foi feita pelo fabricante. Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar abaixo. Se tiver sugestões de vídeos, também podem colocar aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.